Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. O Natal é uma época muito esperada, não é? As cidades, elas mudam a sua aparência nesse período. Muitas luzes são colocadas, né? Muitos enfeites, árvores, presépios, são espalhados pela cidade, estrelas. Nesse período também há muitas confraternizações, né? Final de ano, confraternizações de Natal, a família, né? Reuniões familiares. As pessoas se deslocam, não é, para ver os seus entes queridos. O comércio também se prepara, não é? Você vê aí que o comércio nesse período ele se prepara para vender presentes, ornamentos. Muitas pessoas aproveitam esse período para pintar as suas casas, não é? Então esse comércio também vende muito nesse período. As casas são pintadas, são enfeitadas. E tudo isso é feito para receber o Natal. Além, é claro, né, das comidas que são típicas desse período. Mensagens de felicitações são enviadas. Mas me responda uma coisa. Qual é o significado do Natal para você? Mais uma pergunta. Qual é o real significado do Natal? Qual é aí o real significado do Natal para a humanidade? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite, 25 de dezembro, noite de Natal. Nós vamos ler, e aí eu peço que você acompanhe o texto, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2 nos diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram.
e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Olha só o que diz o verso 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eu fiquei com essa frase falando ao meu coração, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Qual é o significado do Natal para você? O que passa aí na sua cabeça quando você se depara com esse período? O Natal é uma data extremamente importante. Nenhum problema aí com a pintura da casa, a reunião com os familiares, com os amigos, a troca de presentes. Nenhum problema. Enfeitar a sua casa, arrumar a sua casa. Mas se o seu Natal se resume apenas essas coisas, você está deixando passar desapercebido o real significado do Natal. Nós vamos olhar para o texto nessa noite. Mateus, ele começa, o capítulo 2 aí do seu evangelho, marcando que havia um rei ao tempo em que Jesus nasceu. O texto vai dizer que em dias do rei Herodes. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber aí que há outros Herodes, Parece que Herodes aqui era mais um título, Nós vamos ver aqui 7 Herodes, pelo menos. Nós temos Herodes o Grande, Herodes Arquelau, Herodes Filipe, Herodes Antipas, Herodes Filipe II, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. Se você olhar aí para fazer a leitura da Bíblia, você vai encontrar outros Herodes. Mas esse que nós estamos falando aqui é aquele que tinha como título Herodes o Grande. Herodes o Grande. Durante o reinado dele, ele fez várias construções na Judéia. Foi esse Herodes aí que intentou renovar, expandir aí o templo de Jerusalém, um templo que ficou realmente suntuoso. Mas ele era um homem perverso. Ele era conhecido aí por ser brutal. Nesse próprio texto, na continuação dele, você vai ver que ele manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Ele era um idumeu, ou seja, ele era descendente dos edomitas, ele não era judeu. Mas com a ajuda do Império Romano, ele conquistou o poder. Ele se tornou aí o rei vassalo de Roma, aproximadamente aí em 37 a.C. Mas para chegar ao reino, ao trono, ele usa aí de muita violência. De fato, ele não era um rei legítimo. É
história dele, a história da sua família é uma história sangrenta, né? Traições, mortes, tudo aí para segurar o trono nas suas mãos. Mas o que nos texto nos diz acerca do nascido, recém-nascido, acerca de Jesus? Mateus vai marcar a história dizendo que quando Jesus nasceu, alguns magos souberam disso. Numa terra distante, eles viram uma estrela e tendo aí conhecimento, né, do que isso indicava, tinham conhecimento da astrologia, eles souberam que o rei dos judeus nasceu. Eram homens que tinham conhecimento acerca da estrela, da natureza, mas também tinham conhecimento acerca do nascimento do rei dos judeus. E aí, para onde eles se dirigem? Eles se dirigem para Jerusalém, que era a cidade do rei. E lá, em conversa com Herodes, eles informam aí a razão da sua visita. Olha, nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. A profecia de Miqueias dá a localização do nascimento, né, o local do nascimento do rei, do Messias esperado. E eles se dirigem para lá. Eles se dirigem para Belém, para adorar o Rei Jesus. A estrela continua conduzindo esses magos. Os magos vão lá e entregam a Jesus ouro, incenso e mirra, que são aí símbolos significativos do nascimento de Jesus. O ouro era oferecido aos reis, mostrando aí que aquela criança, ela tem majestade e poder. Incenso era uma oferta aí de um sacerdote que intercederia pelo povo, aquele que estaria lá para oferecer sacrifícios, as suas orações. E a mirra, que era utilizada para embalsamar os corpos, também representava a imortalidade, fazia referência aí aos profetas. Conseguem perceber os significados desses presentes? Eles vão adorá-lo e reconhecem aquela criança como um rei. Eles vão adorá-lo e reconhecem que aquele seria alguém que estaria intercedendo pelo povo. Não como um sacerdote qualquer que oferece sacrifícios, né? O sacerdote fazia isso. Mas aquele recém-nascido seria o próprio sacrifício em favor do povo. A mirra, que apontava aí para a sua morte,
mas não só a sua morte, como a sua ressurreição. O Rei eterno, imortal. Os magos sabem aí do nascimento, Natal, isso, nascimento de Jesus. Mas vão até ele para oferecer, para adorá-lo, para ofertar e para reconhecer. É isso que os magos fazem. Os magos fazem aí diante do nascimento de Jesus. Eles viram a estrela, eles vieram adorá-lo e eles se prostram, eles se dobram diante de um rei. Adoração, reconhecimento. Eles reconhecem que um reino está começando, que um reino está estabelecido. O que é que nós comemoramos no Natal? Nós comemoramos no Natal o nascimento de um rei. Nós comemoramos no Natal o estabelecimento do seu reino, que é perfeito e é eterno. O que nós comemoramos no Natal? Nós comemoramos o nascimento do Salvador, que é Cristo, o Senhor. O texto vai falar que eles são advertidos que não voltem, não é? Que não voltem até o rei, até Herodes. Eles fazem aí um outro caminho, mas a história fica marcada com a presença desses magos do Oriente, que foram até Jerusalém, a cidade do rei, e de lá se deslocam a Belém, local do nascimento de Jesus, para adorá-lo. O que é que tem no seu Natal? Quais foram as cores que você pintou o seu Natal? Quais foram os elementos que fizeram parte da sua celebração de Natal? O Natal precisa nos remeter. O Natal precisa que você lembre, fazer com que você se lembre que nasceu o Salvador, que nasceu um rei, aquele rei que veio para desbaratar o reino das trevas, o rei que nasceu para implantar o reino da luz. O rei que nasceu sem pompa, numa estrebaria, que teve como berço uma manjedoura, mas que os céus anunciaram o seu nascimento. A estrela guia os magos que vêm até Jesus para ofertar a sua adoração e presenteá-lo, reconhecendo quem de fato ele era. Um rei que veio para entregar a sua vida, um sacerdote perfeito, no seu Natal. O seu Natal precisa ser marcado
por uma vida que se apresenta diante do Rei para adorá-lo, para reconhecê-lo, para ofertar diante dele. Confraternizações, mesa com comidas variadas, roupas novas, presentes. Tudo isso precisa ser secundário. No Natal, nós precisamos trazer à memória que Jesus nasceu. O Rei nasceu para nos salvar. Aquele menino que nasce na manjedoura trilhou aí um caminho que culminou na cruz para ser sacrifício diante de Deus, para que nós pudéssemos fazer parte do seu reino de luz e de amor. Eu espero que o seu Natal seja de fato feliz. E ele será, se você reconhecer a razão do Natal. A razão do Natal é que nasceu Cristo Jesus, o Senhor, o nosso Salvador. Se você reconhece isso, se você está nesse momento com o seu coração para adorá-lo, então Feliz Natal. De fato será feliz, porque você estará entendendo, compreendendo a razão do Natal. Em Belém nasceu Cristo Jesus, o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que veio a este mundo para que as pessoas soubessem do grande amor de Deus, que entregou o seu Filho em nosso lugar. Aqueles magos ofereceram a Jesus ouro, incenso e mirra. Que nesta noite a sua oferta a esse Rei que nasceu seja a sua vida, a sua própria vida aí, rendida diante do altar, a sua vida rendida diante do Rei Jesus que nasceu. Feliz Natal! Deus abençoe você e até 2023. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até a próxima.